Olá, amigos! Estamos ao vivo. Nossa mentoria Recria Engorda, turma 2. Deixa eu avisar que nós estamos ao vivo. Lá, avisado. Nós estamos ao vivo. Lá, avisado. Nós estamos ao vivo. Vamos lá. O Milton Gomes Armondes, primeiro chegou. Renato, o primeiro a chegar. Renato Cruz dos Santos, Lucas Procópio, Pedro Henrique e o João Messias, né? Vamos lá. Pastejo rotacionado em gado de corte. Hoje é a nossa proposta. E o Mosei Santos chegando agora também. Vamos lá? Falar um pouco sobre pastejo rotacionado em gado de corte. O que é o pastejo rotacionado? O pastejo rotacionado, pessoal, nada mais é do que você pegar um pasto grande e dividir isso em piquetes, de forma que você vai rotacionar esses piquetes, tá? Então, o pastejo rotacionado nada mais é do que dividir um pasto grande em piquetes menores ou em pastos menores, tá? E o pastejo rotacionado, ele tem dois princípios. Vamos lá entender os princípios do pastejo rotacionado. Então, o primeiro princípio do pastejo rotacionado é uma coisa chamada período de descanso. Esse período de descanso, ele é necessário para que o pasto faça o seu reestabelecimento, para o capim rebrotar. Então, o pastejo rotacionado, você vai submeter o seu pasto a um período de descanso, para o capim descansar e rebrotar. Então, é justamente isso, ó. O período de descanso, ele serve para permitir a rebrota do capim. Ele serve para permitir a recomposição da parte aérea, ou seja, das folhas e do sistema radicular e das reservas da planta. Então, no pastejo rotacionado, eu faço o pasto descansar, eu faço os piquetes descansarem. Tá? Para quê? Para permitir uma rebrota adequada do capim, permitir um crescimento adequado do capim. Tá? Então, olha só, o pastejo rotacionado, ele tem esse período de descanso. E esse período de descanso depende de cada gramínea. Então, por exemplo, a grama estrela, ela precisa de 21 a 30 dias para rebrotar. O Tifton precisa de 21 a 30 dias para rebrotar. O Cost Croix vai precisar de 21 a 30 dias para rebrotar. A Braquiária umidícola precisa aí de 21 a 30 dias para rebrotar. O capim transvala, ele precisa de 21 a 30 dias para descansar. O Andropogon precisa de 21 a 30 dias para descansar. Já as braquiárias precisam aí de 30 a 42 dias para descansar. A mesma coisa para os pânicos. A mesma coisa para os pânicos. Vão precisar aí de 30 a 42 dias para descansar. Então, cada espécie forrageira vai ter o seu período de descanso. E esse período de descanso, ele também depende muito das condições climáticas. Então, vou dar um exemplo. Se o capim, se você tem um pasto irrigado,
você irriga, você aduba intensivamente. Você faz uma adubação, você faz uma irrigação intensiva. Eu tenho luz, eu tenho sol, calor, água, o capim vai rebrotar mais rápido. Então, quando eu tenho condições climáticas favoráveis, o que faz um capim brotar? O que faz um capim brotar mais rápido? Calor, umidade, alta temperatura. Capim gosta de luz, calor e água. E solo de boa fertilidade. Então, se eu tenho um solo de boa fertilidade, se você faz uma adubação, se eu tenho chuva ou irrigação, se eu tenho calor, época do verão, tá? Se eu tenho calor, se eu tenho luz, luminosidade, o capim vai rebrotar mais rápido. Se eu tenho um inverno mais frio, menos água, aí o capim demora para rebrotar, menos adubo, o capim demora mais para rebrotar. Então, olha só, como é que ocorre a rebrota? Como é que ocorre a rebrota do capim? Olha só, eu tinha aqui um piquete de braquiária. O gado entrou e pastejou, tá? Vamos supor que o gado entrou num pasto de braquiária com 30 centímetros de altura, tá? E você tirou o gado do pasto com 10 a 15 centímetros de altura, tá? Então, aqui eu tenho o pasto, aqui eu tenho o corte, ok? Ocorreu um pastejo, e aí, após o pastejo, após o corte, já inicia-se a rebrota. Logo após o pastejo, logo após o corte, já inicia a rebrota. Tá? Então, tirou o gado do piquete, já vai iniciar a rebrota. Tá? Para fazer a rebrota, a planta ela precisa mobilizar as reservas energéticas que ela tem na raiz. Então, quando a planta começa a rebrotar, ó, diminui o tamanho da raiz, porque a planta está utilizando as reservas energéticas que estão no como, na base do como e nas raízes, tá? Que é o local de armazenamento. É a barriga do pasto. A barriga do pasto é essa aqui, ó, as raízes. Então, olha só, a planta começa a rebrotar, diminui o tamanho de raiz, ó, tá? Diminui o tamanho da raiz. É por isso que se você faz um super pastejo, se você rapa o seu pasto constantemente, não deixa o capim recuperar, você vai ter sempre raizinha pequena, ó. E aí a planta invasora que está aqui, a semente da invasora que está aqui, ó, o sol bate em cima da semente da invasora, a invasora vai brotar e vai tomar conta do seu pasto. Então, quando a planta está rebrotando, diminui o tamanho de raiz, porque ela está utilizando as reservas energéticas armazenadas nas raízes. E aí a planta começa a crescer, a planta começa a rebrotar, e aí com cerca de 20 a 45 dias, a planta já está pronta para o pastejo novamente. Tá? Então, o período de descanso vai depender muito o quê? Da época do ano, vai depender do tipo de capim, vai depender do tipo de manejo. Na época das águas, o verão, que eu tenho calor, umidade, tá? E se eu adubar intensivamente, solo de boa fertilidade, a planta recupera mais rápido, rebrota mais rápido, tá? Então, aqui eu tenho o período de descanso para as principais gramíneas, ok? Existe também uma diferença de período de descanso para o verão e para o inverno. No inverno, você vai ter um período de descanso maior. No verão, você vai ter um período de descanso menor, mais curto, tá? Um outro princípio do pastejo rotacionado é o período de ocupação. Então, o primeiro princípio
do pastejo rotacionado é o período de descanso. Tem que botar o piquete tem que descansar para ocorrer a rebrota da planta forrageira, tá? Então, o primeiro princípio chama período de descanso. O segundo princípio chama período de ocupação, tá? O segundo princípio chama período de ocupação. O período de ocupação é aquele período em que o animal permanece no piquete, permanece no pasto. O ideal é que o animal não fique mais do que 7 dias em cada piquete. Esse é o ideal, que o animal não fique mais do que 7 dias em cada piquete. Por quê? Porque se ele ficar mais do que 7 dias em cada piquete, ele vai consumir a rebrota. Olha só, presta atenção. O animal cortou o pasto aqui. O capim começa a rebrotar, tá? Se ele ficar mais do que 7 dias em cada piquete, ele vai acabar consumindo essa rebrota que está saindo, ó. Então, o ideal é que o animal fique no máximo 7 dias em cada piquete, para diminuir esse consumo da rebrota, ok? Então, o período de ocupação em cada piquete, ideal que seja de 7 dias para baixo. Ah, professor, e se eu colocar 15 dias, se eu colocar 30 dias, se eu colocar 20 dias, você vai ter um maior consumo de rebrota. Se tiver um maior consumo de rebrota, pode acontecer o quê? Você pode deixar o seu pasto, o pasto vai demorar mais para se recuperar. Então, quanto mais tempo o gado fica no mesmo piquete, ele consome mais rebrota. E esse pasto demora mais para se recuperar. João, nós vamos chegar lá ainda, calma. Nós vamos chegar lá ainda, João. Nós vamos no começo da aula, vamos chegar lá, tá bom? Estou falando dos princípios primeiro, depois nós vamos chegar lá. O animal pode ficar até um dia em cada piquete, João, tá? Se for, você pega gado de leite, por exemplo, vacas de leite, é muito comum elas ficarem um dia em cada piquete só. 2 dias em cada piquete, 3 dias em cada piquete, tá? Nós vamos chegar lá. É lógico que se o animal fica menos tempo no piquete, ele vai ter que ser maior, tá? Então, se ele fica mais tempo no piquete, vai ter que ser maior, tá? Então, o ideal é que o animal fique menos do que 7 dias em cada piquete para evitar o consumo da rebrota. Eu posso usar um período de ocupação de 1 a 7 dias. Ou seja, o animal pode ficar um dia em cada piquete, 2 dias em cada piquete, 3 dias em cada piquete, 4, 5, 6, no máximo 7 dias. Ok? 7 dias é um período bem interessante, porque você vai trocar o gado uma vez por semana. Tá? Trocar o gado de piquete uma vez por semana. É bastante interessante, bastante razoável, 7 dias. Trocar o gado de piquete a cada semana. A outra pergunta é: existe uma altura ideal para o pastejo? Sim, nós já vimos ontem. E no pastejo rotacionado, isso é mais importante ainda. O ideal é o gado entrar na altura indicada e sair do piquete na altura indicada. Então, olha só, eu vou ter uma altura de entrada ideal e uma altura de saída. Tá? O ideal é monitorar essa altura de entrada e altura de saída. Então, sim, existe uma altura ideal para o pastejo. Existe uma altura ideal existe uma altura ideal para o gado entrar na pastagem, tá? O gado entrar no piquete. E existe uma altura ideal para o gado sair do piquete. Isso aqui nós vimos até ontem, na verdade, né?
Existe uma altura ideal, ó. A altura de entrada, você pega aí capim Mombaça, o ideal é o gado entrar no piquete com 90 centímetros de altura. Aí você pode perguntar, professor, por que, que o ideal é o gado entrar no capim Mombaça com 90 centímetros de altura? O ideal é o gado entrar no capim Mombaça com 90 centímetros de altura, porque esse é o melhor valor nutricional que a planta apresenta. O Mombaça, quando está com 90 centímetros de altura, significa que ele está apresentando o melhor valor nutricional. Se passar de 90 centímetros de altura, ele começa a perder qualidade, perder proteína, ele começa a alongar talo, alongar como, aumenta as folhas mortas. Então, a altura ideal para o Mombaça é 90 centímetros. Ele vai estar com o máximo valor nutricional, melhor teor de proteína, vai ter um equilíbrio entre produção de massa e valor nutricional. Tá? Então, o ideal para entrar no Mombaça é 90. O ideal para sair é metade. 90, metade é o quê? 45. Tá? Então, está em torno aí de mais ou menos a metade. Se a entrada é 90, sai com 40, 45. Por que, que é importante sair com 40, professor? Por que, que a altura de saída é importante também? É importante sair com 40 para permitir uma rebrota mais rápido. Porque se você rapa o pasto, vai demorar muito mais para ele rebrotar. Então eu preciso colocar o gado no piquete na altura ideal, que para o Mombaça é 90, porque com 90 o capim vai ter o máximo valor nutricional e produtivo, tá? Ele consegue aliar valor nutricional com produtivo, e é preciso que o gado saia do piquete com 40, 45. Por quê? Para permitir uma rebrota adequada desse Mombaça. E aqui eu já estou falando só de pastejo rotacionado. Eu não estou falando mais de pastejo contínuo. Estou falando já de pastejo rotacionado. O ideal é o gado entrar no piquete com 90, sair do piquete com 40. Para o colonião, Tobiatã, Tanzânia, Zuri, Quênia, vai entrar com 70, 80, sair com 30, 35, metade. Para o Maçai e para o Tamani, vai entrar com 30, 40, vai sair com 20 a 25. Para as braquiárias, Braquiarão, Piatã, MG5, Paiaguás, Mulato, Mavuno, 25, 35, 15 a 20. Braquiária de Cumbis, Capim Gordura, Capim Jaraguá, entrar com 25 a 30, sair com 15 a 20. Para o Pangola, Tifton, Coste Cross, entrar com 25, 30, sair com 10, 15. Braquiário Midícola, 15 a 25, sair com 8 a 10. Professor, o que vai acontecer se o gado não entrar na altura adequada? O capim vai passar. Andropógon, 50 a 60, sai com 20. Tá? Andropógon aí entre 40 e 60, sai com 20. Tá? O andropolo tem que baixar até 20. Ok? Então, o que vai acontecer, professor, se eu tenho um pasto de Mombaça e eu deixei ele chegar a 1,10 m? Vai acontecer que você perdeu o capim. Vai acontecer que você perdeu o pasto. Vai acontecer que você perdeu o capim. Se você deixar o capim Mombaça passar de 1,10 m, se ele passar de 90, tiver com 1,10 m, o gado vai entrar lá, o capim vai estar com menos proteína, com menos energia, com mais folha seca, com mais talo, menor valor nutricional, maior chance de acamamento.
Professor, o que acontece se eu tirar o gado com altura menor que 40? Nesse capim mombaça, vai acontecer que você rapou seu pasto, tá? E ele vai demorar mais para brotar. Professor, o que acontece se o gado entrar numa altura maior do que essa? Capim passado, de menor valor nutricional, menor ganho de peso. Professor, o que acontece se o gado sair numa altura menor do que essa? Maior duração da rebrota, maior tempo para o capim rebrotar. Consequentemente, você vai rapar o seu pasto, vai aparecer invasora, vai começar a degradar a sua pastagem. Então, a altura de entrada é o ponto máximo do valor nutricional. É quando consegue aliar melhor valor nutricional com maior produção. A altura de saída é a altura mínima para deixar um resíduo de folha para que a planta possa fazer fotossíntese e rebrotar. Então, eu preciso deixar um resíduo de folhas para que essas folhas possam fazer fotossíntese e possam rebrotar. Essa régua de manejo da Embrapa, eu tenho ela. Você pode comprar no Mercado Livre, tá? Chama régua de manejo da Embrapa. É só colocar no Mercado Livre, régua de manejo da Embrapa. Você consegue comprar essa régua de manejo da Embrapa no Mercado Livre. Custa R$100, se não me engano. E ela vem com todas as gramíneas. Cuidado para não comprar uma régua de manejo da Embrapa que só tem, que é para a região sul, tá? Tem duas. Tem uma que é para a região sul, tá? Então você olha bem qual que é a régua. Você pega a régua de manejo da Embrapa e olha lá qual que é a régua. A régua que você vai comprar tem mombaça, braquiária, tá? Essa régua de manejo da Embrapa, eu tenho até ela em casa, é igualzinha essa aí, tá? Ela vem com a altura de entrada e a altura de saída, tá? A altura de entrada é a altura que o gado tem que entrar no piquete. A altura de saída é a altura que o gado tem que sair do piquete. Então, essa régua de manejo da Embrapa, ela pode ser comprada no Mercado Livre e vem com todas as gramíneas para você ver no pasto aí a altura ideal, a altura de entrada e a altura de saída. Eu tenho, inclusive, duas. Eu tenho uma que é desmontável e eu tenho uma que é esse cano aí, tá? Então, essa é a régua de manejo da Embrapa, para você medir a altura de entrada e a altura de saída, tá? De forma simples e prática. O Milton Gomes perguntou, professor, uma espécie de mombaça com 90 de altura, em qual altura está concentrado o maior valor nutricional? Nas folhas. O mombaça, e não só o mombaça, qualquer espécie forrageira vai concentrar maior teor de proteína, maior valor nutricional nas folhas, tá? E onde tem mais folha? Na parte superior, tá? Então, o maior valor nutricional do capim se encontra nas folhas. As folhas apresentam maior digestibilidade, as folhas apresentam maior teor de proteína, tá? E quando o gado vai baixando a boca, vai comendo mais talo, tá? Na parte mais superior, tá, Milton? Então, essa régua de manejo da Embrapa, ó, ela é uma régua que pode ser utilizada para você fazer o seu manejo de pastagem. Olha só, ela bota aqui o capim charaés, altura máxima 45, mínima 20. O marandu 35, mínima 20. Aqui é a altura de entrada e a altura de saída. Então, com essa régua,
Boa pergunta. O Pedro Henrique perguntou aqui se a medida é feita na ponta das folhas. Não é na ponta das folhas mais altas. O ideal, Pedro Henrique, é você levar uma folha, é você levar uma folha plástica, leva uma folha plástica, uma transparência plástica, e você coloca em cima do capim. Não é as folhas mais altas, tá? É a altura média. Eu ia falar aqui para você levar uma folha, mas isso no campo não existe, tá? É a altura média, tá? Não são as folhas mais altas, é a altura média do relvado, tá bom? Não são as folhas mais altas, é a altura média. O ideal é você colocar, ó, é porque não tem a foto aqui, mas eu vou chegar nessa foto. O ideal seria você colocar um pequeno pezinho, uma pequena folha em cima, uma folha de papel ou uma folha de plástico em cima do capim, para baixar as folhas mais altas, para você ter uma altura média, tá? É a altura média das folhas, não são as folhas mais altas, ok? Então aqui eu tenho a altura de entrada, a altura de saída para as gramíneas, tá? As braquiárias, Mombaça, Tanzânia, o Charaés, por exemplo, 45, o Marandu 35, o Piatã 35, Decumbes 30, o Midícula 20, Mombaça 90, Tanzânia 70, Maçai 55, existem outros dados aqui, ó, o Charaés 40. Então, você vai utilizando aí essas medidas que tem aqui, tá? Então, como é que você vai utilizar essa régua de manejo? Então, vamos lá. Nos piquetes sobre pastejo rotacionado, então, nos piquetes do pastejo rotacionado, a régua vai indicar o momento de entrada dos animais no piquete, tá? E vai indicar o momento de troca de piquete. Na parte maior é a altura de entrada, na parte menor é a altura de saída. Aí você pode perguntar para mim, professor, eu não, só que está sobrando capim. Quando eu vou tirar o animal do piquete, está sobrando capim. Se está sobrando capim, você pode aumentar a carga. Aumenta a carga em 10% ou faz um repasse com outra categoria, tá? Faz um repasse ponta-desponte, ok? Se estiver sobrando capim, quando chegou o dia de tirar os animais do piquete, está sobrando capim, tá? Você tem que aumentar a carga ou fazer um repasse com outra categoria para baixar até a altura certa. Porque se você não baixar até a altura certa, no outro giro, quando o gado for entrar de novo nesse piquete, ele vai estar passado. Então é importante entrar na altura certa e sair na altura certa, tá? Porque se você deixar o capim muito alto também quando for tirar, quando o gado entrar de novo no piquete, vai estar passado. Então, a taxa de lotação é aquela que vai permitir o consumo de toda a forragem entre a altura de entrada e a altura de saída, num período de 1 a 7 dias. Então, foi aquilo que eu falei. Eu coloquei o gado no piquete hoje. Eles vão ficar 7 dias em cada piquete. Quando eu fui tirar o gado do piquete, vou dar um exemplo. Eu entrei com Mombaça 90 centímetros. Eu fiz os cálculos, os animais ficarem 7 dias. Passou os 7 dias, eu fui tirar os animais do piquete. O ideal era o quê? Entrar com 90, sair com 40. Quando eu fui tirar o gado do piquete, o pasto estava com 60. Ou seja, eu posso aumentar a carga animal. O ajuste da carga, a carga ideal vai ser qual? Quando eu coloco com 90 e saio com 40. Aí a carga está ajustada. Se eu colocar com 90, sair com 60, eu posso aumentar a carga. Eu aumento a carga animal em 10%, em 15%. Da mesma forma, se eu botar com 90, sair com 20,
né? É porque tem muito animal. Então, eu tenho que reduzir a carga. Então, a régua de manejo, ela ajuda a você monitorar, inclusive, a lotação. A lotação ideal é aquela que eu entrei com 90, saiu com 40. Os animais saíram do piquete na altura certa de resíduo. Aí foi o que eu falei. Não atingiu a altura certa, aumenta a carga animal. Ou não tem como aumentar a carga animal, faz repasse. Não tem repasse, roçadeira. Tá? Entrou com 90, saiu com 20. Eu vou fazer o quê? Reduzir a carga animal. Não tenho como reduzir a carga animal. Então aumenta o adubo. Vai adubar para produzir mais massa. Ok? Então, você vai realizar 30 avaliações numa área de até 5 hectares. Tá? Então, olha só. O seu piquete tem 5 hectares. Tá? O seu piquete tem 5 hectares. Você vai passar com essa régua 30, fazer 30 avaliações. Dá para você fazer em cima do cavalo mesmo. Tá? Se tem 10 hectares, faz 40 avaliações. Acima de 10 hectares, faz 50 avaliações. Você vai percorrendo o pasto em zigue-zague, em cima do cavalo mesmo, tá? E aí você vai vendo, você vai monitorando. A régua é grande, ela é uma régua grande, dá para você monitorar até em cima do cavalo, tá? Então, esse manejo de pastagem, ele fica baseado na altura de entrada e altura de saída, tá? Então, aqui, em resumo, eu tenho a produção de matéria seca em toneladas de matéria seca por hectare ano para as principais gramíneas. Eu tenho a altura de entrada ideal, a altura de saída ideal e o período de descanso que eu posso utilizar. O Eduardo Castro perguntou, o que é um repasse? Repasse é o seguinte, Eduardo, eu coloquei no piquete boi de engorda e tirei do piquete os boi de engorda. Passei para o outro piquete. Se a altura do capim estiver alta, eu posso fazer um repasse com animal de recria. Um repasse nada mais é que botar uma outra categoria para baixar o pasto. Os boi de engorda não aguentaram baixar o pasto. Muda para outro piquete, faz um repasse com novilho. Ou faz um repasse com novilha. Tá? O repasse é você botar uma outra categoria para baixar o pasto. Eu tinha boi de engorda. Tirei do piquete, o pasto está alto. Eu rebaixo com. Eu faço repasse com novilho. Tá? Ok? Certo? Entendido? Ok? Então, olha só, aqui eu tenho os valores de referência para planejamento. Então, aqui eu consigo fazer o meu planejamento baseado nesses valores. Eu tenho a produção de matéria seca, eu tenho a altura de entrada, eu tenho a altura de saída, eu tenho um período de descanso. Nós vamos fazer projeto de gado de corte aqui. Nós vamos fazer projeto de recria e engorda aqui. Na próxima aula, nós vamos fazer um projeto de recria e engorda. Tá? Na próxima aula já vai ter um projeto de recria e engorda. Segunda-feira já tem projeto de recria e engorda. Então, só para deixar bem claro, quais são os fatores que interferem na produção de capim? Temperatura, capim gosta de calor. Fotoperíodo, capim gosta de luz. Luminosidade, para fazer fotossíntese. Umidade, capim gosta de umidade. Fertilidade do solo, o capim gosta de solo fértil. Tá? Então, vamos começar o nosso passeio rotacionado. Ok? Vamos começar o nosso pastejo rotacionado. Como é que eu vou começar?
Como é que eu vou... o Milton perguntou, no lugar de vacas, colocar novilhas? Isso, repasse. O repasse pode ser feito. Novilha, com vaca, o que você tiver aí, tá? Deixa eu começar o meu pastejo, então. Vamos lá. Olha só. O que é o pastejo rotacionado? Nada mais é do que você dividir o seu pasto em áreas menores. Então, o que é um pastejo rotacionado? É você dividir o seu pasto grande em piquetes menores. Tá? Como é que eu vou começar a fazer o pastejo rotacionado? Como é que eu começo fazendo o pastejo rotacionado? Como começar? O Carlos Alberto chegando aí. Antes tarde do que nunca. É isso aí, Carlos Alberto. Então, olha só, eu vou começar o meu pastejo rotacionado com a lotação rotacionada semi-intensiva. Tá? O que é um pastejo rotacionado semi-intensivo? É você subdividir o seu pasto grande em pastos menores, utilizando aí 3 a 8 pastos. Então, como é que eu faço o cálculo do número de piquetes? Vamos lá. Vou ensinar você a fazer o cálculo do número de piquetes. Vamos lá. A formulazinha é essa aqui, ó. NP é número de piquetes. Número de piquetes é igual período de descanso dividido pelo período de ocupação, mais 1. Então, eu vou dar um exemplo. Eu quero começar a fazer um pastejo rotacionado. Eu tenho uma área de braquiarão de 100 hectares, tá? Eu tenho uma área de braquiarão de 100 hectares. Eu quero subdividir essa área de braquiarão em piquetes. Então, olha só, eu tenho braquiária brisanta, 100 hectares. Eu vou usar 35 dias de descanso, dividido por 7 dias de ocupação, mais 1. 35 divide por 7 mais 1 dá 6. Então, olha só. (16,66 hectares). Tá? O período de descanso. O período de ocupação, já expliquei também que o ideal é no máximo 7. Tá? Poderia ser 1, poderia ser 2, 3, 4, 5, no máximo 7. Então, para começar a fazer o meu pastejo rotacionado, eu iria pegar essa área de 100 hectares e dividir em 6 piquetes de 16 hectares cada. Olha só, aqui eu tenho um exemplo, ó. Eu tenho 3 pastos, tá? Tenho 3 pastos, tá? Que era usado de forma contínua, pastejo contínuo, tá? O pasto 1 tinha 64 hectares, tá? O pasto 2, ele tinha 27 hectares, tá? O pasto 2, ele tinha 27 mais 27, 40. O pasto 1, ele tinha 64 hectares mais 20, tinha 84. O pasto 2 tinha 27 mais 27, tinha quase 60 hectares. E o pasto 3 tinha 65 hectares. Aqui eu tinha uma fonte d'água, e aqui uma mata.
Tá? Aí eu fiz o quê? Eu peguei e dividi isso em 7 piquetes com cerca elétrica. Então, olha só, eu dividi um piquete de 28 hectares, outro piquete de 28 hectares, outro piquete de 28 hectares, 1, 2, 3, outro piquete com 27 hectares, outro com 27, outro com 35 e outro com 35. Aqui eu fiz uma área de lazer, com bebedouro e coxo, de sal mineral, de proteinado. Outra área de lazer, com bebedouro e coxo. Né? E aqui, o gado que está nessa manga aqui, bebe aqui. O gado que está aqui, bebe aqui. O gado, quando for para cá, bebe aqui. O gado, quando estiver aqui, bebe aqui. O gado daqui, bebe aqui. Tá? Então, eu peguei essa área, que tinha 3 pastos grandes, e dividi em 7 pastos menores. Qual que vai ser a vantagem, professor? Qual que vai ser a vantagem? Aqui eu tenho 7 piquetes, ó. 35 divide por 6. Divide por 5. Aqui eu posso fazer o seguinte, tá? Aqui eu posso fazer o seguinte: 30 dias de descanso, 5 dias de ocupação. 30 dias de descanso, 5 dias em cada piquete. A cada 5 dias, eu troco de piquete. Qual que é a vantagem? Menor consumo de rebrota, consumo mais uniforme da forragem, aumento da carga animal. Aqui eu tenho 7 piquetes com aproximadamente 30 hectares. Eu tenho aproximadamente 210 hectares aqui. Aqui, tranquilamente nas águas, eu poderia colocar 2 UA por hectare. 400 UA nesse módulo. 400 boi nesse módulo. Por quê? Eu vou ter um consumo. Quando eu separo, quando você pega e divide. Quando você pega e divide em piquetes menores, você tem um melhor aproveitamento da forragem, tem um consumo mais adequado da forragem. Não falta capim, nem sobra capim. Você tem um melhor aproveitamento do pasto com aumento da carga animal. Quando você divide em piquetes menores, você vai proporcionar um descanso para a planta forrageira. Então, olha só, ficou 5 dias aqui, parte para cá. 400 bois. Ficou 5 dias aqui, parte para cá. Ah, professor, aqui era braquiária, entrou com 35, saiu com 15, 10, tá ok. Carga animal ajustada. Ficou 5 dias aqui, pulou para cá. Esse piquete vai descansar 30 dias. Esse piquete descansa 30 dias. Passa mais 5 aqui, 5 aqui, 5 aqui, 5 aqui, aqui. Quando voltar para ele de novo, ele vai estar rebrotado. Outra vantagem, quando eu permito a rebrota, quando você descansa o pasto, permite a rebrota, você está evitando a degradação de pastagem, evitando que seu pasto encha de invasoras. Por quê? Eu estou permitindo que a planta forrageira abafe a invasora, porque eu estou permitindo a rebrota adequada dela. Então, com isso aqui, eu consigo aumentar a carga animal, com isso aqui eu tenho um melhor aproveitamento da forragem, com isso aqui eu permito a rebrota da planta forrageira,
que permite que essa planta forrageira abafe as invasoras, diminuindo a infestação de planta invasora. É lógico que vai ter invasora, vai. Você vai ter que fazer controle de planta daninha, vai. Mas muito menos do que se fosse um pasto rapado, um pasto degradado, um pastejo contínuo. Tá? Outra vantagem, não vai ter sobra de capim. Por quê? Eu coloquei 400 boi nesse piquete. Eles são forçados a comer o que está aqui, ó. Não vai ter sobra de capim nem falta. Se tiver falta, você diminui a carga. Tá? Então, então, é o seguinte, o pastejo rotacionado nada mais é que você pegar pastos grandes e subdividir. Esquece a lagoa, Carlos Alberto, e foca no objetivo, tá? Ok? Depois a gente pode até conversar sobre a lagoa, mas foca no objetivo principal, que é dividir esse pasto maior em pastos menores. Foi excelente pergunta sua. Excelente pergunta. Tem que dar um jeito ali, tá? Dá um jeito, ali vai ter que dar um jeito, tá? Também pode ocorrer formação de lama, ok? Então, olha só, o interessante é você dividir esses pastos grandes em pastos menores e rotacionar isso, tá? Então, quando eu faço um pastejo rotacionado, eu estou aumentando a lotação. Eu posso aumentar de 1 UA por hectare até para 1,5, 2 UA por hectare. Por quê? Porque eu estou aproveitando melhor o capim desse piquete. A pergunta do Pedro Henrique. Foram duas perguntas. O Carlos Alberto perguntou: essa área de lazer pegando essa lagoa não vai fazer muita lama? Ela tá pegando só uma beiradinha aqui, né? Mas foi interessante a sua pergunta, tá, Carlos? Tem que ficar esperto com isso mesmo, porque pode formar lama. O Pedro Henrique perguntou: os piquetes precisam ser de tamanhos parecidos? Sim, sim, tamanho parecido. Por quê, Pedro Henrique? Porque você vai colocar a mesma quantidade de gado. Eu estou rodando 400 cabeças aqui, ó. 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400. Você vê que é no máximo 10%. No máximo 10 a 15% maior. Os maiores são esses aqui, ó, mas o resto tá quase tudo com 28. Esses dois aqui são um pouco maiores, mas no máximo 10% maior. Então, o importante tem que ser igual, porque eu estou rodando a mesma quantidade de animais. Aqui, ó, a tendência é sobrar um pouquinho de capim, porque ele é maior. Então, os piquetes têm que ser iguais. Diferença máxima de 10, 15%. Tá? No máximo 15%, que é o que tem aqui a mais. Porque eu estou rodando a mesma quantidade de gado. Então, eu tenho que dividir essa pastagem. Eu não posso deixar mais esse pastejo contínuo. Aqui é uma forma simples para dividir. Então, quando eu faço um pastejo rotacionado, eu consigo aumentar a carga animal, eu consigo aumentar a lotação. Por quê? Porque eu estou forçando o animal a comer aquela pastagem que está dentro do piquete.
acaba que tem um melhor aproveitamento da forragem. Quando ele caiu nesse piquete aqui, ó, quando ele caiu nesse piquete aqui, ele tem que comer o capim que está aqui. Aqui não. Aqui ele pode zanzar para cá, zanzar para lá, zanzar para cá, zanzar para lá, zanzar para cá, zanzar para lá. Pode escolher o que come, come mais perto da aguada. Geralmente, pastejo contínuo, o gado come mais perto da aguada, do coxo de sal. E esse capim aqui sobra. E aí, sobrou, passou. Tá? Sobrou, passou. Nós vamos chegar lá, Milton. Me perguntou, professor, quantos metros quadrados uma novilha de 13 arrobas consome em 20 horas numa pastagem corretamente adubada? Nós vamos chegar lá, Milton, no planejamento, tá? Nós vamos chegar nesse planejamento aí, tá? Para ficar tranquilo. Então, olha só, o pastejo rotacionado permite essa maior lotação. O pastejo rotacionado permite a rebrota da planta forrageira. Com isso, ocorre um aumento da matéria seca, aumento da produção de forragem. Tudo isso associado com um melhor consumo associado com maior consumo de forragem, maior produção de forragem, associado com melhor aproveitamento dessa forragem, aumenta a carga animal. Então, no pastejo rotacionado, ocorre uma maior produção de matéria seca, maior produção de capim, porque eu estou deixando a planta descansar, estou deixando a planta recompor suas reservas, estou deixando a planta rebrotar. E, além do mais, o gado colhe melhor esse capim. Eu tenho uma colheita mais eficiente de capim. Eu tenho uma colheita mais eficiente de capim. Porque o gado está naquele piquete, tem que comer o capim que está lá. Então, tem uma maior produção de forragem e tem uma melhor colheita de forragem. Tudo isso converte em maior ganho de peso, maior produção de arrobas por hectare ano. Então, com isso, eu consigo aumentar a lotação devido à maior produção e o melhor aproveitamento, a melhor colheita da forragem disponível. Isso aumenta o ganho de peso, aumenta o ganho de peso por hectare, aumenta a produção de arrobas por hectare. É um manejo mais racional da pastagem. E aí você faz, associado a esse manejo melhor de pastagem, você faz adubação corretiva, calagem, adubação fosfatada. Com essa adubação corretiva, você melhora o desenvolvimento de raiz, crescimento de raiz, conferindo maior produção de matéria seca ainda, aumentando mais ainda a carga animal. Aumentando o desenvolvimento de raiz, você vai ter uma planta mais resistente a veranico, a período seco. Então, olha só que interessante. Com a adubação corretiva, você elimina as limitações nutricionais da planta. A planta cresce mais, desenvolve mais, se torna mais resistente a pragas, doenças e ao próprio período seco. Então, aqui eu tenho, pessoal, um beabá bem prático. Aqui eu tenho um beabá bem prático de quantos piquetes você vai fazer, tá? Aqui eu tenho um beabá bem prático de quantos piquetes você vai fazer. Vamos lá. Luiz Antunes, professor, posso fazer terminação intensiva a pasto, em pasto rotacionado? Sim, pode. Pode e deve. Olha só, uma terminação intensiva no pastejo rotacionado, no nível de 1% do peso vivo, o animal vai ganhar 1 quilo de peso por dia. Tá? E a grande vantagem é que você pode aumentar a carga animal em 40%, porque tem um efeito substitutivo. Né?
Então, pode e deve fazer uma terminação no pastejo rotacionado. O problema é que se você usar um nível muito alto de suplementação, por exemplo, se você usar um nível de 2% peso vivo no confinamento a pasto, o gado não vai comer capim, tá? Então, se eu quero fazer uma terminação a pasto, eu tenho que usar um nível de suplementação de 1% do peso vivo para baixo. Porque se eu usar de 1% do peso vivo para cima, o gado não vai comer o capim, tá? Ok? Certo, Luiz? Se eu coloco um nível de concentrado muito alto, o gado não come o capim, come só ração. Então, se eu quero fazer uma terminação a pasto, eu posso usar um proteinado 0,3%, eu posso usar um proteico energético 0,3%, um proteico energético 0,5%, posso usar um nível de suplementação 0,6, 0,7, 1% peso vivo. Eu não posso usar muito alto, senão o gado não come o capim. Tá? Então, vamos lá. Aqui é um verdadeiro manual para você fazer a quantidade de piquetes que você quiser, para você começar a implementar o seu pastejo rotacionado. Então, aqui eu tenho, por exemplo, braquiária umidícola e andropógon, mas serve também para grama-estrela, serve para grama-estrela, para Tifton, para Cost-Cross, tá? Então, esse primeiro aqui serve para quem? Braquiária umidícola tupi, braquiária umidícola laneiro, braquiária umidícola comum, andropógon, grama-estrela, Tifton 85, Cost-Cross, tá? Eu posso fazer 8 pastos, 8 piquetes. Como é que vai ser 8 piquetes? 21 dias de descanso, 3 dias em cada piquete. 21 divide por 3 mais 1 dá 8. Então, se eu quero fazer para umidícola, andropógon, Tifton, grama-estrela, 8 piquetes, 21 dias de descanso, 3 dias em cada piquete. A cada 3 dias, troca o gado. 8 piquetes. Os piquetes descansam 21 dias. A cada 3 dias, troca o gado. Ah, professor, 8 piquetes é muito, eu quero menos. Vamos lá. 7 piquetes. Para fazer 7 piquetes, vamos lá. O Carlos Alberto perguntou: eu posso misturar piquetes com capins diferentes? Não, Carlos Alberto, por quê? Porque se você coloca, por exemplo, você coloca um braquiária, depois um outro piquete de mombaça. O período de descanso da braquiária é um, do mombaça é outro. Deixa eu ver a pergunta aqui. Incluindo no passeio rotacionado piquetes maiores com capim menos produtivos, com piquetes menores que têm um capim mais produtivos. Só me confirma aí o seguinte: se são as gramíneas misturadas no mesmo piquete ou uma gramínea em cada piquete. Para mim entender a sua pergunta, Carlos Alberto. É uma gramínea em cada piquete ou tudo misturado num só piquete? Fala aí para mim, ver se eu consigo entender, tá? Você quer misturar vários capins em um piquete ou quer ter um piquete de braquiária, outro de pânico, outro de mombaça? Então vamos lá. Enquanto o Carlos Alberto escreve aqui, eu vou falando. 7 piquetes. Nós vamos chegar na quantidade de animais, pessoal. Calma. Isso aqui é independente da quantidade de animais, tá? O Eduardo perguntou: esses cálculos levam em conta quantos animais? É independente da quantidade de animais. Serve para 1.000 animais, serve para 10.000 animais, serve para 100 animais, serve para 5 animais, tá?
é independente. Esse cálculo aqui serve para... Você pode usar com 10 animais, pode usar com 100 animais, pode usar com 200 animais, tá? Porque esse aqui é só a quantidade de piquetes, não é o tamanho do piquete. O tamanho do piquete é que vai dizer quantos animais que eu posso colocar. Entendeu? Eu não falei ainda do tamanho do piquete, estou falando só da quantidade de piquete. Nós vamos chegar ainda no tamanho do piquete. Aí o tamanho do piquete que eu vou saber para quantos animais. A quantidade de piquetes independe da quantidade de animais. Eu posso ter 8 pastos para 30 vacas, eu posso ter 8 pastos para 100 vacas. É o tamanho desse pasto que vai definir se eu coloco 10 vacas, 30 vacas ou 100 vacas, tá? O Carlos Alberto, piquete separado, cada um com um tipo de capim. A tendência, Carlos Alberto, é não dar certo, porque cada capim tem um período de descanso. Um vai crescer mais rápido do que o outro, tá? Eu, pelo menos, nunca vi. Tá? Eu nunca vi fazer isso. E a tendência é não dar certo. Tá? Um piquete de braquiária, um piquete de pânico, a tendência é não dar certo. Tá? Melhor você usar um módulo de braquiária, aí faz um outro módulo de pânico. Faz um módulo com 8 piquetes de braquiária, outro módulo com 7 piquetes de pânico, outro módulo com 6 piquetes andropógon, 8 módulos com 5 piquetes. Ok? É melhor você dividir em módulos. Um módulo só de mombaça, um módulo só de braquiária, um módulo só de piatã, um módulo só de MG5. Então, menos de 5 passos não compensa, já que o gado vai pastar mais de 7 dias. O que vai definir isso, Pedro Henrique, é a sua capacidade de investimento e sua capacidade de fazer piquetes. O mínimo são 3 piquetes, tá? Se você pode fazer 5, faça. Se você pode fazer só 3, faça só 3. Se você pode fazer 8, faça 8. É melhor fazer 3 do que não fazer nada. Entendeu? O ideal seria 5 pastos para cima, tá? Justamente para evitar o consumo de rebrota. Mas se você não pode fazer 5, ou o seu manejo não permite fazer 5, faça 4, faça 3, mas faça, tá? O Milton perguntou, professor, mas pode ser tudo piatã? Pode ser tudo piatã, pode ser tudo mombaça, pode ser tudo andropógon, pode ser tudo MG5, tá? Então, 7 piquetes, 24 de descanso, 4 de ocupação, 7 piquetes. 6 piquetes, 25 dias de descanso, 5 de ocupação, 6 piquetes. 5 pastos, 24 dias de descanso, 6 de ocupação, 5 pastos. 4 pastos, 27 dias de período de descanso, 9 de ocupação, 4 pastos. 3 pastos, 26 dias de período de descanso, 13 de ocupação, 3 pastos. Então, eu posso fazer desde 3 pastos. O consumo da rebrota pode causar diarreia do broto? Nesse caso, não, tá? Só se for um consumo muito exagerado. A diarreia do broto ocorre mais no início da brotação das pastagens, tá? Mas se o consumo de rebrota for excessivo, pode, tá? Pode. O Luiz perguntou, professor, o ideal é que os coxos de suplementação fiquem na praça de alimentação ou em cada piquete? O ideal é que seja na praça de alimentação, tá? Para você economizar, ok? Nós vamos falar sobre isso.
Então, olha só. O período de descanso para braquiária medícula, andropógon, Tifton, Cox-Croix é de 21 a 27 dias. O período de ocupação varia de 3 a 13 dias. E o número de piquetes de 3 a 8 piquetes. Tá? Então, eu posso fazer aqui de 8 até 3. Isso aqui, mais uma vez, serve para umidícula, andropógon, Tifton, Cox-Croix, grama-estrela, tá? Por que, professor, o umidículo, o andropógon e o Tifton, grama-estrela tem um período de descanso menor? Porque eles rebrotam mais rápido e passam do ponto mais rápido. Uma umidícula passada do ponto, ela espeta a boca do gado. Um andropógon passado do ponto, ele invareta, tá? Então, por isso que o período de descanso é mais curto, ok? Aqui já vai entrar a parte de pânicos e braquiárias, ok? Então, aqui engloba todos os pânicos. Tanzânia, Mombasa, Zuri, Quênia, Maasai, Tamani e as braquiárias. Braquiária decumbis, braquiária brisanta, as brisantas, Piatã, Marandu, MG5, Paiaguás, as híbridas, Mulato, Mulato 2, etc. Ok? Professor, o Willis Adultos perguntou, professor, qual capim o senhor tem na sua fazenda? A minha fazenda tem braquiária umidícula, quase 70% é braquiária umidícula. Por quê? A minha fazenda é uma área que encharca boa parte do ano. Então, o único capim adaptado a solo encharcado é o braquiária umidícula. Eu tenho algumas áreas mais altas, MG5, mas a grande maioria é baixada. E eu tenho áreas de beira de rio, que eu tenho bengo, e eu tenho alguns pastos com pangola. Tá? Pangola não. Eu tenho alguns pastos com tangola. Tangola, tá? Então, é só capim de área encharcada. Braquiária umidícula, o bengo, que é chamado também de capim Angola, e o capim Tangola, que é um cruzamento do Angola com o Tanner Grass, que é o capim Tangola. Angola e esse capim Angola e Tangola formado por muda, não tem semente. A grande maioria das pastagens formadas por mudas pelo meu pai, que ele foi o grande pioneiro, ele está vivo ainda, né? Mas não mexe com a fazenda mais. E a fazenda é toda drenada, com vários drenos, tá? Inclusive, tem que até fazer a manutenção, porque as marés estão subindo e tá entrando água do mar nas nossas pastagens. E aí, se salinizar, já era, né? Mas a fazenda é toda drenada, o rio doce, mas fica perto do mar. E aí, quando a maré enche, vem um pouco de água. Quando enche a maré, vem um pouco de água salgada e acaba entrando nos canais, tá? Mas a fazenda é uma beleza, um espetáculo. Fazenda plana, 100% plana, tá? E toda formada de braquiária umidícula, tá? Então, pessoal, aqui já engloba os pânicos e braquiárias. Eu posso trabalhar com 8 pastos até 3 piquetes. 8 piquetes a 3 piquetes. Tá? Então, olha só. 8 piquetes. Esse aqui, pessoal, é o pastejo rotacionado semi-intensivo. Tá? Pastejo rotacionado semi-intensivo. Não é o intensivo. Por isso que o período de descanso é um pouco maior, ó. Tá? Então, olha só. Eu tenho 42 dias de descanso, 6 de ocupação, 8 piquetes. 42 dias de descanso, 7 de ocupação, 7 piquetes. Até aqui, menor consumo de rebrota.
A partir daqui, maior consumo de rebrota. 45 dias de descanso, 9 de ocupação, 6 piquetes. 44 dias de descanso, 11 de ocupação, 5 piquetes. 45 dias de descanso, 15 de ocupação, 4 piquetes. 44 dias de descanso, 22 de ocupação, 3 piquetes, tá? A mesma coisa, faça o que você conseguir fazer, mas faça. Se você não consegue fazer 8, faça 3. Não consegue fazer 4, faça 3, tá? Então, aqui, só lembrando que esse é um sistema semi-intensivo, com maior consumo de rebrota. Por isso, esgota mais as reservas das plantas forrageiras. Por isso também, as rebrotas são mais lentas. As novas rebrotas são mais lentas. Por isso que eu uso um período de descanso maior. Por quê? O consumo de rebrota é maior, reduz a reserva energética da planta forrageira, as novas rebrotas são um pouco mais lentas, por isso que eu preciso usar um período de descanso maior, tá? Então, geralmente eu uso um período de descanso aí de 42 a 45 dias nesse semi-intensivo. Agora vamos para o pastejo. O capim jaraguá é um bom capim? Não, não é um bom capim, tá? Existem capins melhores, tá bom? Vamos para o pastejo rotacionado intensivo, tá? No pastejo rotacionado intensivo, o período de ocupação varia de 1 a 3 dias. O período de descanso já é menor, 30 a 36 dias. Como o período de ocupação é menor, o gado fica no máximo 3 dias em cada piquete, eu tenho um menor consumo de rebrota. Se tem um menor consumo de rebrota, tem um menor rebaixamento das reservas energéticas da planta. Com isso, eu tenho uma rebrota mais rápida. Tá? É por isso que o período de descanso no pastejo intensivo ele é mais curto. O gado fica menos no pasto, fica menos em cada piquete, de 1 a 3 dias, menor consumo de rebrota, menor rebaixamento das reservas, rebrota mais rápida, período de descanso mais curto. Quando eu faço um pastejo rotacionado intensivo, eu já estou pensando em altas lotações. 3 UA por hectare, 4 UA por hectare, 5 UA por hectare, ou até mesmo um pastejo irrigado, com fertirrigação, para colocar aí 10 UA por hectare. Então, para que eu possa manter essa alta carga animal, eu sou obrigado a adubar. Eu tenho que fazer adubações de reposição anual. Adubação nitrogenada periódica, adubação fosfatada, para que eu possa manter altas taxas de lotação. É impossível eu colocar 10 UA por hectare sem adubar. Então, já é um pastejo rotacionado onde eu preciso, onde demanda uma adubação. Então, olha só, para pânico e braquiária, eu quero fazer eu posso fazer de 11 a 36. 36 passos. Para gado de corte, pessoal, 36 passos eu acho muita coisa. Para gado de corte, pode trabalhar aqui com 3 dias de ocupação, tá? Esse 1 dia em cada piquete usa mais em gado de leite, que o manejo é mais, né? Para gado de corte não precisa.
pode trabalhar com 3 dias em cada piquete, tá? Mesmo no irrigado, mesmo no rotacionado. Se for irrigado com alta adubação, aí você pode trabalhar aí com 1, 2 dias, tá? Então, olha só, 35 dias de período de descanso, 1 dia em cada piquete, 36 piquetes. Todo dia tem que trocar o gado. Isso aqui é mais para uma coisa mais intensiva. Um pastejo irrigado, fertirrigação, adubado ou até gado de leite. 32 pastos, 31 de descanso, 1 de ocupação, 32. 18 pastos, 34 de descanso, 2 dias em cada piquete, 18 pastos. 16 pastos, 30 dias de descanso, 2 de ocupação, 16 pastos. 12 pastos, 33 de descanso, 3 de ocupação, 12 pastos. 11 pastos, 30 dias de descanso, 3 de ocupação, 11 piquetes. Tá? Então, eu tenho aqui, no pastejo rotacionado intensivo, eu tenho um período de ocupação mais curto e um período de descanso mais curto. Posso trabalhar com 11 a 36 piquetes. Tá? A mesma coisa para o braquiário midícola, andropógon, tifton, coste-croix, grama-estrela. Tá? Eu tenho aqui, se eu quero trabalhar com pastejo mais intensivo, eu posso fazer 21 pastos, de 8 a 21 pastos. Ó, 21 piquetes, 20 de descanso, 1 de ocupação, 21. 11 piquetes, 20 de descanso, 2 de ocupação, 11. 8 piquetes, 21 de descanso, 3 de ocupação, 8 piquetes. Tá? Então, aqui é o pastejo rotacionado intensivo. Tá? Eu já expliquei aqui que se eu quero trabalhar com pastejo rotacionado intensivo, eu tenho que fazer adubação. Adubação nitrogenada, fosfatada, potássica, calagem, para que eu possa manter essa alta carga animal. Tá? Com pastejo rotacionado intensivo, eu posso colocar de 3 a 15 UA por hectare. Porém, depende da forrageira e depende da adubação. Qual forrageira que responde melhor à adubação, professor? A forrageira que responde melhor à adubação é o Mombasa, é o Tanzânia, é o Zuri, é o MG12 Paredão, tá? Os pânicos, tá bom? Então, se eu quero colocar 10 UA por hectare, vai ser num pânico, vai ser no Mombasa, vai ser no MG12 Paredão, porque eles produzem mais matéria seca, produzem mais massa, tá? Lembrando também, pessoal, que você não pode esquecer da seca. Eu coloquei 10 UA por hectare nas águas. Meu pastejo não é irrigado. Ou então eu tenho pastejo irrigado, mas meu inverno é frio, o capim não sai. No extremo sul da Bahia, onde é a minha região, se você irrigar capim no inverno, ele não sai, porque é frio, né? Eu fiz um projeto de gado de leite numa fazenda em Ilhéus, irrigado. De junho a setembro, não precisava irrigar, porque o capim não saía, era o capim Mombasa irrigado. Não tinha luz, não tinha temperatura, aquela chuvinha fina, inverno frio. Então, tinha umidade, mas não tinha luminosidade, não tinha temperatura. E a irrigação não funcionava. Ou seja, tinha irrigação, mas devido ao clima, não dava. E interessante que na Bahia é o contrário. O veranico ocorre em janeiro. Então, essa irrigação era usada intensivamente nas águas, quando tem os veranicos na Bahia. Chove muito forte,
na verão, primavera, chove muito forte, novembro, dezembro, dá aquelas trovoadas pesadas. Mas, geralmente, em janeiro, dá um veranico. E aí, a irrigação usava para isso. E na seca, era cana com ureia. Aqui no Pará, não tem esse problema. Você pega agora na Bahia, no extremo sul, tá chovendo pra caramba. Tá chovendo pra caramba na fazenda. Chovendo até encharcando. Quando chegar em julho, esfria muito. É inverno mesmo, inverno. Aqui no Pará, quando chega em julho, é seco, mas é quente, tem luz. Eu posso irrigar aqui. Irrigar o ano todo. E tem água. É o meu projeto aqui. Irrigação, o gado girar o ano todo. Então, eu tenho que pensar o que eu vou fazer na seca. Eu coloquei 10 UA por hectare nas águas. Na seca, eu tenho que ter um pasto vedado, silagem de capiaçu, ou cana com ureia, ou silagem de milho, de mombá, sei lá, o que for. Eu não posso esquecer disso. O pastejo rotacionado é nas águas. Eu coloco 10 UA nas águas. Se for bem adubado, e não é qualquer um que coloca 10 UA nas águas, não, tá? Tem que ter um solo de bem manejado, uma boa fertilidade de solo, um bom manejo, tá? Um bom clima. Mas eu coloco 2, 3, 4 A por hectare nas águas. Na seca, não coloco. Esquece pastejo rotacionado na seca. Vou botar um animal por hectare na seca, se não tiver irrigação. Então, eu preciso ter estratégias para esse gado na seca. Eu preciso ter estratégias para esse gado na seca. E aí vai entrar o planejamento nutricional. E nós vamos fazer o projeto, nós vamos ter estratégia, é pasto vedado, é silagem de capiaçu, é silagem de milho, é cana com ureia, é o que for, tá? Ok, vamos ver as perguntas aqui. O Eduardo perguntou, Bahia é frio? Não sabia. No inverno é. O sul da Bahia, tá? No inverno é. Eduardo, você é da onde, Eduardo? Qual sua região é qual, Eduardo? Sua região é qual? Qual sua região do sul da Bahia, Eduardo? A Bahia é frio, em julho é frio. Na praia dá o vento sul. Ninguém vai na praia em julho. Dá o vento sul e é frio. O Pedro Henrique, eu tenho só braquiária no meu sítio. Compensa fazer um pasto estacionado com esse pasto ou é melhor plantar um que produz mais? Compensa. Itabuna, conheço Itabuna. Itabuna e Ilhéus. Sim, compensa sim, Pedro Henrique. Compensa fazer o rotacionado. Agora, se você quiser aumentar mais, estou pensando em fazer uma área de passeio estacionado para vedar no inverno. Pode ser? Pode. Nós vamos aprender a fazer planejamento, tá? Dá para você fazer o pastejo rotacionado com a braquiária ou plantar um outro capim e fazer o pasto vedado com a braquiária, tá? Vamos lá. Deixa eu só botar um spray aqui na garganta. Posso fazer rotação intensiva no inverno para fazer aumentar a área de vedação? Posso fazer a rotação intensiva no inverno para fazer aumentar a área de vedação? Dá uma reformulada aí que eu não entendi. Dá uma reformulada que eu não entendi. Tá? Dá uma reformulada aí, Carlos Alberto. Eu não consegui entender. Então, eu preciso ter esse planejamento para época seca, tá? Eu vou trabalhar com alta lotação nas águas e eu preciso ter
esse planejamento para a época seca, tá? Então, olha só, já falei isso aqui, né? O pastejo rotacionado intensivo varia de 1 a 3 dias, o período de descanso varia de 30 a 36 dias, tá? Como o período de ocupação é no máximo 3 dias, você tem um menor consumo de rebrota, um menor rebaixamento das reservas da planta, tá? Com isso, o período de descanso é mais curto. Falei também que no pastejo rotacionado intensivo tem que fazer adubações de reposição anual, adubação nitrogenada periódica, tá? Falei também que é importante ter uma estratégia para o período seco. Aí pode ser confinamento, semi-confinamento, vedação de pastagem, aluguel de pasto, vender animal no final da seca. Você tem que ter uma estratégia para o período seco, tá? Eu quero fazer uma recria nas águas, na seca eu vou fazer um confinamento, um semi-confinamento, um confinamento a pasto. Ou na seca vai ter vedação de pasto. Ou na seca eu vou alugar pasto. Ou na seca eu vou vender animal. Você precisa ter uma estratégia. Tá? Então, pessoal, eu vou deixar essa segunda parte da aula para segunda-feira, tá? Eu vou explicar o porquê. Porque essa segunda parte da aula, ela tem mais 100 slides. Nós temos 200 slides para falar aqui, tá? Então, eu vou ter praticamente aí mais 100 slides para falar. Eu não vou conseguir falar isso aqui em meia hora. Vai ficar cansativo e essa é a parte mais importante da aula, tá? Então, é melhor deixar para segunda-feira, porque já é sexta-feira, tá? Já são 9h30 e eu não quero forçar vocês, tá bom? Então, essa segunda parte, que é a parte da instalações, área de lazer, bebedouro, coxo, tá? É importante pra caramba e eu não quero forçar aqui, falar rápido com pressa. Então, segunda-feira a gente continua com essa parte 2 do pastejo rotacionado, tá? E aí a gente vai seguindo, ok? Ok? Depois você faz essa pergunta para mim de novo, Carlos Alberto. Eu não consegui entender. Você faz ela no grupo ou você pergunta para mim, tá? Ok, pessoal? Então, um excelente final de semana a todos. Muito obrigado pela presença. Foi só a primeira parte do pastejo rotacionado. Depois nós vamos falar mais. Vamos fazer projeto de pastejo rotacionado, tá? Vamos fazer um projeto de pastejo rotacionado, ok? Vocês vão entender passo a passo como fazer um projeto. Pode ficar tranquilo, tem aula de projeto, tem planilha de projeto, tem aula de planejamento, tem planilha de planejamento. Todo mundo vai sair craque em pastejo rotacionado. Tá bom? Um bom final de semana, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, a sua casa, a sua família, seu lar, sua casa, sua família. Que Deus seja abençoando nesse final de semana, tá? E segunda-feira, todos aqui de volta, com fé em Deus, para a gente continuar com a nossa mentoria de Recria e Engorda Turma 2. Um abraço, fiquem com Deus. Qualquer dúvida é só entrar em contato.